A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui, como minha esposa acabou de dizer. 2 anos de estrada, né, juntos. Também motivo de agradecer muito ao Senhor. Quero agradecer a Deus e a liderança dessa casa, a oportunidade de estar trazendo a palavra. E pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12. Estaremos lendo do verso 1 ao 14. Todos acharam? Êxodo 12, versos de 1 a 14. Quem porventura não trouxe a Bíblia, temos aqui focado no telão. Passemos a ler. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Verso 11. Desta maneira o comereis, tendo os vossos lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Podeis assentar. É uma passagem bastante conhecida da igreja, a instituição da Páscoa. O povo estava no Egito, o povo de Israel estava sob a dura servidão dos egípcios há 430 anos. Desde que José, né, havia morrido, e se levantaram outros reis, outros governadores, que não fizeram nenhuma questão de se lembrar que José havia governado o Egito e que a família dele era do povo de Israel. Se levantaram reis e, se você ler o começo do livro do Êxodo, aquele rei, aquele faraó, dominou de maneira muito humilhante, muito dura, o povo de Israel sob
dura servidão, fazendo-os trabalhar forçadamente, apanhando, de uma forma muito, muito pesada. E a palavra do Senhor vai dizer também que, após esses 430 anos, pensem comigo, 4 gerações, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho escutado os lamentos, eu tenho escutado o choro, eu tenho escutado as reclamações, eu tenho visto a dor do meu povo, e eu estou agora agindo com misericórdia para resgatar este povo. E o Senhor levanta Moisés, ele, na sua insegurança, é necessário que ele leve Arão junto com ele, e o Senhor lança 10 pragas sobre o Egito. E para quem vai lendo, essas pragas vão sendo uma mais terrível do que a outra. E isso para humilhar a Faraó, e não somente Faraó, mas os deuses do Egito. Nós lemos aqui neste texto que a mão do Senhor inicialmente desceria sobre aquele povo para julgar os deuses do Egito, julgar a idolatria daquele lugar. E assim o Senhor faz. Nos capítulos anteriores ao capítulo 12, o Senhor lança 10 pragas que atingem primeiramente a natureza, atinge as águas daquele lugar e atinge até mesmo a saúde dos egípcios, com úlceras terríveis. Na 10ª praga, o Senhor chama Moisés mais uma vez e diz: olha, agora a coisa vai ser um tanto mais séria do que já está. Eu vou ferir a todos os primogênitos do Egito. Para quem não sabe, os primogênitos são os filhos mais velhos. E naquele tempo, o filho mais velho, o primogênito, tinha a honra de receber a herança, tinha a honra de receber a melhor responsabilidade, um posto maior em comparação aos outros irmãos. Então, não tinha como aquela praga ser mais seletiva. O Senhor estava privando aquele povo, privando os egípcios de passarem adiante a sua herança. Estava ferindo, e quando a palavra fala ferir, estaria matando os filhos desde Faraó até a pessoa mais simples do povo egípcio e até mesmo os animais. Mas a mão de Deus não iria operar apenas juízo para os ímpios, mas também a libertação para o seu povo. 430 anos, como eu disse agora há pouco. Você imagina, aquele povo que ouvia dos patriarcas, que ouvia dos seus pais, dos seus avós: olha, o Senhor prometeu que nos dará uma terra, o Senhor prometeu que nos dará uma descendência, o Senhor prometeu através de Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas e que a sua descendência seria maior do que a quantidade de grãos de areia da praia. Mas nós estamos passando por esse sofrimento, mas temos que crer. Mas os anos foram passando. E você imagina, o teu avô ouviu essa promessa, morreu no Egito. O teu pai ouviu aquela promessa, morreu no Egito. Você já está com 70, 80 anos, está para morrer, está deixando já a 4ª geração. Era nessa situação que aquele povo se encontrava. A promessa parecia longe demais. O sofrimento se intensificava, e agora ainda com as pragas, nós podemos imaginar o ódio que o povo egípcio tinha pelo povo de Israel. Eles já estavam sofrendo, já estavam trabalhando de forma escrava, e agora o povo egípcio sabia que, embora não se arrependeu pela mão do Senhor pesar sobre eles, mas eles sabiam que cada uma daquelas pragas era o Deus dos israelitas, era o Deus de Moisés e o Deus de Arão. Então, com certeza, embora a Bíblia não relate, mas com certeza, os homens que comandavam, que os obrigavam a trabalhar, com certeza pesaram mais ainda as mãos. Com certeza odiavam cada vez com mais intensidade, dizendo: olha, vocês são culpados. Nós perdemos a nossa água, nós perdemos os nossos animais, nós estamos perdendo tudo, isso é a maldição do seu Deus. E aquele povo estava num momento de muita dor, e é quando o Senhor se manifesta. Nós lemos aqui que o Senhor chama Moisés
e dá orientações muito específicas. E antes de continuar, eu quero dizer qual é o tema dessa mensagem que não eu, mas que o Senhor tem para nós essa noite. Tomando posição abaixo do sangue do Cordeiro. Aquele povo, em meio àquele sofrimento, recebe a ordem do Senhor através de Moisés. Olha, nessa determinada noite, vocês vão sacrificar um cordeiro. Não pode ser qualquer cordeiro. A saída do Egito, aqui no Êxodo, aponta, é uma sombra apontando para Jesus. Não era qualquer cordeiro que poderia ser sacrificado, assim como nos nossos dias não era qualquer homem que poderia ser colocado no madeiro para levar a nossa culpa. Tinha que ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeitos, assim como o nosso Cristo, sem pecado, mas se fez pecado por nós. E aquele cordeiro seria sacrificado de maneira ordenada, criteriosa. Cada casa receberia um cordeiro de acordo com o número da quantidade de pessoas. Se fosse uma família pequena, 1 ou 2 pessoas, deveria se unir com outra. Isso aponta também para o texto de 1 Coríntios 11, que lemos aqui no dia da ceia, que a ceia do Senhor nos nossos dias também deve ser feito com ordem. Também deve ser feito um esperando o outro, não de maneira atabalhoada, cada um fazendo a seu modo. Já que no Êxodo já tínhamos uma sombra disso. A Páscoa ao Senhor dos hebreus. Aquele povo não poderia fazer de qualquer forma, fazer daquela noite uma noite de festa, de se regalar e comer, desculpe a expressão, até sair pelo nariz. Era um dia de temor, era um dia em que, embora estivessem fazendo uma ceia, embora estivessem comendo, mas era um dia de profunda reverência, de profunda percepção da importância daquele dia. E a ordenança era muito clara. Vocês vão entrar para dentro de casa, tendo já o animal sacrificado. Alguém ficará responsabilizado de passar com hisopo, um material bem específico para passar o sangue daquele cordeiro imolado, e quando a palavra diz imolado, é sacrificado, degolado, passar na verga da porta de cada casa. Repare que nas pragas anteriores, o Senhor não deu nenhuma especificação. Olha, eu vou lançar os gafanhotos, eu vou lançar as rãs, eu vou tocar os rios, mas é só longe, tem alguma especificação para que vocês se livrem. Não, até aqui não havia nada que o povo precisasse fazer. Ele já separou, isso só vai acontecer com os egípcios, assim como nos nossos dias. Muitos sinais têm acontecido, mostrando a urgência e a proximidade da volta do Senhor. Só que esses sinais não há nada que nós possamos fazer, e diferente do povo hebreu, ele acontece sobre justos e sobre ímpios. Guerras, fomes, passamos 3 ou 4 anos aí quase de uma pandemia global, que com certeza, assim como ímpios, muitos salvos também foram acometidos por aquele vírus. Mas naquele tempo não, apenas o povo egípcio foi ferido e sofreu. Mas agora a coisa seria diferente. A ordem era para passar o sangue daquele cordeiro em cada casa, de maneira ordenada. E a ordem também era muito clara: entrem para dentro da casa. Se você ler a continuidade do capítulo 12, Moisés tem ainda o cuidado, levando em conta que aquele povo era um povo duro de entendimento, não eram pessoas letradas, eram escravos. 4 gerações de escravos. Então ele tem o cuidado mais à frente, e ele diz: olha, além disso, entrem para dentro de casa e não saiam na madrugada. Não sejam curiosos de tentar ver o que vai acontecer com o povo egípcio. E eles se trancam dentro de casa para comer a Páscoa, já com o sangue aspergido sobre as ombreiras. E aquela noite seria uma noite de muita dor na terra do Egito. Seria uma noite de muito sofrimento. Por isso que deveria ter um cuidado especial. Aquele povo começa agora a fazer todo aquele ritual.
comer o cordeiro da maneira que o Senhor ordenou, que também não poderia ser preparado de qualquer forma, deveria ser assado ao fogo. O fogo na Escritura Sagrada sempre vai trazer o significado de purificação. Não era de qualquer maneira que eles comeriam o que nos nossos dias é a ceia do Senhor. E eles comem, mas o verso que eu quero mais chamar a atenção da igreja essa noite é o verso 11. Não era o mais importante o que exatamente eles estavam comendo, mas a maneira, a postura. O verso 11 diz assim: desta maneira o comereis, tendo os vossos lombos cingidos. Lombos cingidos aqui vocês vão estar prontos para sair. Vocês vão estar prontos para sair do Egito apressadamente. Então vocês vão estar vestidos como que saindo para uma viagem. Continuando aqui. Sandálias nos pés. Então não era como eu disse anteriormente, uma noite para se deitar, se sentar no sofá da sala e comer e festejar e comemorar, o Senhor vai nos livrar dos egípcios, mas não temos pressa alguma, não. Haveria uma tomada de posição. Deveriam estar prontos para sair, cajado na mão. O cajado era um instrumento que o povo usava para sair ao deserto, para sair por lugares acidentados, por lugares onde eles precisariam daquele instrumento para caminhar longas distâncias no deserto. Lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, e comê-lo-eis apressadamente. Aqui não é um apressadamente, vocês vão comer sem mastigar, comer sem uma reverência, não. Mas vão comer com um sentimento de urgência. Não se sentem a comer achando que é uma noite qualquer. Mas comam já se aprontando. Chama os filhos, esposa, marido, estamos fazendo essa última ceia e essa será a nossa última noite na servidão. Para os nossos dias, como tem sido a nossa postura aguardando a volta do Senhor? Como tem sido a nossa postura, não somente no segundo domingo do mês, quando nos ajuntamos aqui no memorial da ceia do Senhor, mas a cada dia, como estamos nos comportando com a proximidade da volta do Senhor? Qual tem sido a nossa postura ao entender que ainda que amanhã ou depois o Senhor ainda não venha, mas o Senhor poderá vir pessoalmente para cada um de nós, através da morte. Ainda que Ele não volte para todo mundo, nós não sabemos o nosso dia de amanhã. E era essa a urgência que aquele povo estava enfrentando. Eu citei agora há pouco que eles não deveriam sair de casa, porque o Senhor não disse em exato qual hora e qual minuto e qual segundo o anjo da morte passaria pelo Egito. Nós também não sabemos o dia nem a hora em que o nosso Senhor virá. A palavra diz que nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Deus Pai dará ordem no dia exato, na hora exata, no minuto exato, no segundo exato. Vai. É o momento da redenção do meu povo. Se você ler Lucas capítulo 21, junto com Mateus 24, para quem me conhece, meus textos favoritos da Bíblia. Em Mateus capítulo 24, Mateus vai se referir à volta do Senhor, olhando pela perspectiva do mundo, que as nações se lamentarão vendo o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Lucas já vai apontar para o outro lado da história, para nós. Ele dirá, quando virem os sinais, ergam as vossas cabeças em alegria, porque é chegado o dia da vossa redenção. Era esse sentimento que havia no Egito naquela noite. Eles sabiam que seria uma noite de dor, que seria uma noite de muita morte, mas que para quem estava seguindo o mandamento do Senhor, para quem estava seguindo a orientação de se posicionar abaixo do sangue do Cordeiro, seria a noite da redenção da vida de cada um deles. E o que o Senhor prometeu, Ele cumpriu.
Começa a madrugada, e agora eu peço que você use a sua imaginação. Estavam dormindo. Estavam todos dormindo no Egito. O povo egípcio que não estava percebido, que não creu no que o Senhor faria. Estavam todos dormindo, dizendo, olha, é mais uma bobagem do Deus hebreu. O que ele pode fazer mais contra nós? E o anjo da morte passa sobre o Egito. E como o Senhor mesmo prometeu, aonde havia o sangue do cordeiro imolado, o anjo passa por cima e não entra naquelas casas. Mas na casa do povo egípcio, em cada casa sem exceção, aonde houvesse pais e filhos, o filho mais velho não levantaria aquela manhã. O filho mais velho seria encontrado morto na sua cama aquela manhã. E aí você imagina o amanhecer do dia, os gritos. Pais, mães abrindo as portas e chacoalhando o seu filho mais velho, e ele não acorda. A dor toma conta do Egito. A dor tomará conta do nosso mundo no dia da volta do Senhor. Não pense que será um dia lindo, cheio de arco-íris e a coisa mais maravilhosa do mundo para quem ficar. Não. Será um dia de profunda dor, de profunda consternação. Como eu citei aqui, as nações se lamentarão, porque a palavra diz que todo olho verá, até aqueles que os traspassaram, até aqueles soldados que feriram nosso Senhor, terão que se levantar das suas covas e estar perante o rei. Não mais perante aquele homem que foi preso no madeiro, vilipendiado, escarnecido, não, mas perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o que eu quero trazer ao nosso coração essa noite, o povo do Êxodo precisou tomar posição. Não pense que o Senhor iria concordar com os métodos deles de dizerem, olha, nós somos o povo hebreu, o Senhor está exagerando, para que passar sangue de cordeiro? Ele não vai passar, o anjo da morte não vai passar aqui, porque eu sou filho, sou neto, sou bisneto de hebreus, do povo de Deus. O Senhor não age segundo a nossa maneira, segundo o nosso achismo. Eu creio piamente que se houvesse uma casa, ainda que fosse de hebreus, ainda que fosse do povo de Deus, em que o sangue do cordeiro não estivesse nas ombreiras, o anjo da morte passaria ali. E é igualmente nos nossos dias. Muitos dizem, né? Não, meu pai viveu na igreja, minha mãe viveu na igreja, quando o Senhor vier, eu vou agarrado no pé deles. A salvação é individual. Eu tenho a alegria de dizer que os meus avós maternos e paternos morreram no Senhor. Eu tenho a alegria de dizer que a minha mãe, minha esposa, está nos caminhos do Senhor, e com a graça de Deus, um dos mais duros da família, o meu pai também está no caminho do Senhor. Mas no nome de nenhum deles está a responsabilidade da minha alma. E assim vale para cada um de nós. Como está a nossa postura? O anjo da morte passou naquela madrugada. O dia do Senhor pode ser hoje, pode ser amanhã, para cada um de nós. Muitos podem não acordar amanhã, e não somente nós, mas os nossos familiares. Repare que a ordenança aqui era para que toda a casa, independente da condição de cada um, independente se o pai estivesse mais esperançoso da promessa da redenção do que o filho, a ordenança era para todos. A ordenança era para que os pais chamassem os filhos, para que houvesse uma reunião, uma explicação do que estava acontecendo. Imagine que você tem filhos, 3 ou 4 filhos de diferentes idades, adolescentes. Você não colocava eles para dentro e falava, não pode sair porque eu estou falando que não pode. Apenas sentem, comem e não... Não, nós temos que ter essa responsabilidade. Nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, amigos, de explicar a urgência da volta do Senhor e o que acontecerá com quem não subir. Aquelas famílias foram convidadas, mais do que convidadas, foram ordenadas a estarem dentro de uma posição muito específica.
E assim fizeram. E a palavra do Senhor nos diz que o braço forte do Senhor livrou uma multidão inumerável do Egito. E saíram, mas ouvindo muito choro, muita dor. Quem não ouviu a voz do Senhor, perdeu seus primogênitos naquela madrugada. Para os nossos dias, como está a nossa vida? Está debaixo do sangue do Cordeiro? Ou estamos debaixo do nome de placa de igreja? Ou estamos debaixo do nome da nossa convicção teológica? Ou está debaixo do nome dos nossos pais? E qual é a nossa posição hoje? Cada um de nós, cada um aqui sabe como está o seu coração. Mas não deixe que essa frase, dita muito comumente como a frase do desviado, o Senhor conhece o meu coração. Sim, isso deveria causar temor, profundo temor. Como está o nosso coração, sabendo da urgência, sabendo que a nossa vida, que a nossa casa, que os nossos parentes devem estar abaixo do sangue do Cordeiro, que nós não poderemos interceder por nenhum deles no dia do juízo. Nós não poderemos gritar, Senhor, não condeno meu pai, não condeno meu irmão. Eu não falei de Deus para ele a minha vida inteira, mas Senhor, dá um jeitinho. Não vai ter jeitinho. Eu lembro do tempo em que era muito comum que a mensagem da volta de Jesus tomava os púlpitos semana a semana. Aqui ainda é assim, graças a Deus. Mas em muitos lugares não. Há pouco tempo aqui eu tive a oportunidade de trazer uma mensagem sobre a mornidão. O passar do tempo, assim como para esse povo, 430 anos, afasta a convicção da promessa. Quem que nunca ouviu? Mas desde que os meus pais eram da igreja, desde que os meus avós falam da volta de Jesus, mas ele não voltou, talvez ele tenha mudado de ideia. O nosso Deus não sofre variação, nele não há mudança. A mesma palavra que ele disse para o povo hebreu, eu vou passar e só vou resgatar aqueles que estiverem abaixo do sangue do Cordeiro, é a mesma palavra para hoje. Não há mais cordeiro para ser degolado, não há mais sangue de animais para ser colocado na nossa porta. O sangue já foi derramado há 2000 anos por cada um de nós. A questão é, a parte do Senhor já foi feita, e a nossa? Então, que você aqui essa noite, e desculpe, eu acabei não cumprimentando quem está em casa, tanto aqui presencialmente como você que nos assiste, como está a tua posição perante o Senhor essa noite? Se amanhã o Senhor te chamar, se amanhã o Senhor disser, hoje eu corto o fôlego de vida, acabou, não há mais oportunidade. Como está a nossa vida? Deveríamos ter um profundo temor ao pensar na volta do Senhor. É um dia de alegria, sim, é o dia mais esperado da nossa vida. Mas deveríamos, sim, ter um temor mais profundo e perguntar ao Senhor, nas nossas orações, Senhor, como estou contigo? Qual é a profundidade da minha sinceridade para com o Senhor? E você pode ter certeza que Ele vai te responder com a maior sinceridade do mundo. Olha, filho, olha, filha, você ainda precisa disso. Você ainda precisa largar certos ídolos. A palavra aqui diz que o julgamento seria sobre os deuses egípcios. Talvez você aqui hoje nunca se dobrou a uma imagem de barro, de ouro, de madeira. Mas nós cultivamos ídolos no coração. Muitas vezes, algo dentro do nosso coração é maior do que o nosso amor pelo Senhor. Há alguém que diz, não, eu não vou servir ao Senhor para agradar o meu marido, para agradar aos meus pais, que são de outra crença. Mas esse mesmo texto sagrado vai dizer que aquele te considerar pais, mães, parentes, mais do que ao Senhor, não é digno dele.
Que desculpa teremos naquele dia? Se ele já sofreu por nós, como diz em Isaías 53, ele já levou as nossas dores. Ele já levou tudo no seu corpo. Ele já estendeu os seus braços e disse: Pai, lança sobre mim todo o pecado, todo, eu aguento, de milhões e milhões. Nesse mesmo texto vai dizer que ele se alegrou do seu trabalho, por mais penoso que fosse. Ele se alegrou porque cada um aqui estava na mente do nosso Senhor, naquela tarde. Quando ele grita: Senhor, está consumado, não tem mais nada a ser feito, entrego o meu espírito. Eu não estou levando em consideração quem me bateu, quem me cuspiu, quem zombou de mim. Está consumado, agora muitos poderão se achegar a mim. De novo, a parte dele está feita. Mas não devemos nos atentar demais para o que acontece externamente. Hoje, nós abrimos a internet, todo mundo é especialista em política, todo mundo é especialista em vários temas. Era essa a condição do povo, era essa a preocupação de Moisés: não saiam para fora, não saiam da casa, não vão se atentar. Temos outro exemplo na Escritura, a mulher de Ló. Sodoma e Gomorra estava sendo consumida pelo fogo. A ordenança era: não olha para trás, não se apega ao que você está deixando para trás. Ah, mas a minha casa está sendo queimada, mas tanta coisa. Se nós estivermos com o nosso coração enraizado nas coisas desse mundo, a palavra diz que assim como aos espinhos a semente não brota. A verdade, a convicção da volta do Senhor vai enfraquecendo no nosso coração e nós começamos a questionar: mas será? Ah, mas vai demorar, eu vou tocar a minha vida da minha maneira, na minha velhice eu volto. Muitos estão assim, infelizmente. Mas que você que está ouvindo essa palavra, não deixe esse fogo apagar no teu peito, não deixe essa certeza ser diminuída no teu coração. E clame todos os dias: Senhor, eu clamo pela tua volta, Maranata, mas também alcança através da minha vida, não terceiriza a responsabilidade. Fala: Senhor, que eu seja exemplo no meu trabalho, que eu seja exemplo na minha casa, no meio dos meus parentes, para que mais e mais pessoas estejam abaixo desse sangue do Cordeiro. Para que não somente nós, que nós não cheguemos no céu sendo da nossa família só nós de salvos, e todos os outros lançados fora. É uma palavra dura, mas muito necessária. Nós realmente precisamos tomar posição. E se você não tomou posição até aqui, essa é uma noite de arrependimento. E não é uma palavra apenas para quem entrou aqui essa noite, é a terceira ou quarta vez que entrou, ou para quem está há alguns meses, mas para todos nós. O povo estava há 400 anos ouvindo a promessa de geração em geração, mas se você ler a continuidade do Êxodo, aquele povo esquecia com muita facilidade a promessa do Senhor. Saíram para o deserto, com o braço forte do Senhor agindo em favor deles, maravilhas aconteceram. Mas na primeira folga, Deus vai demorar para descer lá Moisés vai demorar para descer do monte, está lá com Deus. Arão, levanta aí um bezerro de ouro. Senhor, fica para depois. Um povo resgatado da dor e do sofrimento se curva exatamente ao motivo pelo qual o Egito foi afligido. Quero pedir aos irmãos que se coloquem em pés e que você faça essa noite uma oração muito específica. Coloque a sua vida perante o Senhor essa noite e faça uma pergunta sincera: Senhor, há ídolos no meu coração? Senhor, há circunstâncias na minha vida que te desagradam e que eu estou dando desculpas, que eu estou justificando pelas minhas razões, pelos meus sofrimentos? Peça ao Senhor que lance fora, que queime no fogo
todos os ídolos, tudo aquilo que está te afastando do Senhor, porque a palavra diz que a mão dele não está encolhida. Ele pode te abençoar essa noite, ele pode transformar a tua vida, os ouvidos não estão tapados, ele pode ouvir a tua oração, mas o que afasta dele é o pecado. O que afasta dele é a indiferença. O que afasta dele é a falta, é o se acostumar com o que é sagrado. Que você possa fechar os teus olhos essa noite e orar juntamente comigo. Pai Santo, Pai Eterno, ouvimos a Tua palavra aqui essa noite, Senhor, e sentimos a urgência dela, Pai. Papai amado, pedimos que o Senhor venha sondar o nosso coração essa noite e falar, Senhor amado, profundamente o que nos falta fazer, Senhor. O que nos falta lançar fora, o que nos falta, Senhor, tirar da nossa vida, tirar da nossa mente, papai, o que está nos afastando, o que está impedindo que a nossa oração chegue a Ti, o que está colocando em risco, Senhor, que a nossa vida, que a nossa casa esteja abaixo do sangue do Cordeiro. Nos comprometemos, Senhor, essa noite e tomamos posição, papai, nos comprometendo com o Senhor de que tomaremos uma postura diferente, mais séria, vigiando no que pensamos, vigiando naquilo que colocamos à frente dos nossos olhos, vigiando, Senhor, ao que temos dado ouvidos, papai. Faz queimar no nosso coração a urgência da Tua volta, faz queimar no nosso coração a urgência, talvez, do dia da nossa morte. Pai Santo, que possamos ser exemplo para os nossos familiares e não deixa, Pai, como temos orado aqui agora aos domingos também, não deixa que nenhum dos nossos se perca, não deixa, Senhor amado, que até aquele com o coração mais duro se perca, mas alcança eles como o Senhor alcançou a Saulo de Tarso no caminho para Damasco, Senhor, mesmo que necessário, lança-os ao chão e diga, não dê murro em ponta de faca, não adianta você recalcitrar contra os aguilhões, que é só por mim que o Senhor chegará, que você chegará em paz ao céu. Alcança, Senhor amado, tenha misericórdia dos nossos, tenha misericórdia de nós, é o que pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém.